Olá pessoal, vamos começar uma sequência de aulas relacionadas. São 3 aulas especiais que vão abordar os temas, primeiramente, orbitais, é uma aula curtinha que nós vamos gravar agora. Na sequência, vai ser disponibilizada uma outra aula, que é o processo de formação de moléculas por interpenetração de orbitais, e posteriormente, uma outra aula, terceira, né, processo de formação de moléculas envolvendo a hibridação dos orbitais. Perfeito? Então, essa primeira aula é para dar uma noção geral, né, sobre a conceituação de orbital, que é extremamente importante para a gente compreender como que ocorre a formação das moléculas. Muito bem. As moléculas, elas se formam entre átomos de ametais. Toda vez que você fala em molécula, você está falando de ametais ligados, tá certo? E a gente sabe muito bem que os átomos eles se ligam para atingir a condição de estabilidade da eletrosfera. Então, geralmente, essa estabilidade ela é alcançada com 8 elétrons no último nível, que é o chamado nível de valência, que é o nível mais externo do átomo. É o nível ou camada, com que ele interage com os átomos vizinhos para formar as ligações. Mas existem casos de átomos que atingem a estabilidade com apenas 2 elétrons no último nível. São átomos muito pequenos. Um exemplo é o hidrogênio, outro exemplo é o hélio, que nem chega a formar ligações, porque o hélio é um gás nobre, e é daqueles que não formam ligações. Alguns gases nobres até formam ligações, mas o hélio não. Então ele está naquela condição já estável com 2 elétrons no último nível dele. Então o hidrogênio fica estável com 2 elétrons no último nível, que é o único nível dele, quer dizer, é o último, mas também é o primeiro, do hidrogênio. O hélio, o lítio, então esses átomos pequenos, número atômico pequeno, eles atingem a estabilidade com apenas 2 elétrons no seu último nível, que é o primeiro nível também. Agora, existem outras situações em que átomos atingem a estabilidade com 4 elétrons no último nível, 6 elétrons no último nível, 8, claro, a maioria, que daí vem a regra do octeto, apesar dela ser recheada de exceções, muitos professores, inclusive, não gostam muito da regra do octeto, mas a nível de ensino médio, gente, a nível do ensino médio, ela é fundamental para o aluno compreender vários fenômenos que acontecem aí na química. Então pode atingir estabilidade com 4 elétrons no último nível, 6, 10, 12. Esses que passam de 8, esses que vão além de 8, a gente chama de octeto expandido. Octeto expandido. Tá? E já apareceu em questão do Enem. Certo? Não foi questão de primeira aplicação, foi questão de segunda aplicação, mas era uma questão que estava lá no banco de dados, o banco de questões lá do Enem. Tá? Então, o professor que elaborou essa questão pode ter elaborado alguma outra, falando do octeto expandido, e, claro, isso aí pode vir aparecer aí numa outra edição aí do Enem, na primeira aplicação. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. Por isso que nós, professores, estudamos, não é só a primeira aplicação, estudamos a segunda, a terceira, quando tem, a gente estuda essas aí para verificar o que existe lá nesse banco de questões, não é isso? Bom, na formação das moléculas, os ametais eles se ligam formando ligações covalentes, Então isso é muito importante, eles formam ligações covalentes. E a ligação covalente, ela se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons. Então a gente tem a ligação iônica, por exemplo, em que o metal doa elétron para o ametal, o metal perde o elétron, vira um cátion, o ametal ganha um elétron, vira um ânion, é isso? E ali você tem a doação de elétron do metal para o metal. Aqui não, a ligação se forma entre 2 ametais e ocorre o compartilhamento de elétrons da camada de valência. É isso? As ligações covalentes, então, se caracterizam pelo compartilhamento de elétrons, e é sobre as formas de ocorrer esse compartilhamento, que é a chamada interpenetração de orbitais. Às vezes a gente fala apenas em interpenetração de orbitais, às vezes a gente fala em interpenetração de orbitais,
precedida de hibridação. Tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar então nessa sequência de 3 aulas. Né? Aqui só para ilustrar para vocês, né, 3 moléculas, né, com suas ligações aí. Então representado de uma forma bem lúdica, né, uma forma bem simples de você fazer. Se você for comprar aqueles modelinhos de fazer moléculas, são bastante caros, tá? Mas você pode fazer com bala jujuba, certo? O interessante, né, desses modelinhos aqui é que você pratique a chamada geometria molecular, né, que a gente vai estudar lá para frente. Então a gente vai ver que a água é angular, né, um ângulo pouco maior do que 90 graus, né? A amônia é uma pirâmide, né? A amônia é uma pirâmide. Então você tem o nitrogênio lá em cima, os 3 hidrogênios lá embaixo, a geometria piramidal. E o formaldeído, né? O formaldeído, componente orgânico do formol, né? É uma molécula que você tem um carbono no meio, uma ligação dupla para o oxigênio, 2 ligações cis para o hidrogênio. E observe aqui, é uma molécula plana, é uma molécula achatada. Né? A água também é uma molécula plana, a gente sabe que 3 pontos determinam um plano, é isso? Mas a amônia, por exemplo, não é plana. Né? A amônia não é plana, os 4 átomos não estão num mesmo plano. Né? Isso também já foi assunto de questão do Enem. Tá? E aí de primeira aplicação, inclusive. Tá certo? O que seria uma molécula planar? Né? Então a amônia, por exemplo, ela é piramidal, ela não é planar. Tá? Então isso aí nós vamos discutir esse tipo de conceito, né? O grande objetivo nosso é chegar ao final, vocês estarem compreendendo como é que isso acontece. Tá? E se você quiser fazer esses modelinhos, é interessante, né? Você, seguindo as ideias que a gente vai falar aqui, se você quiser fazer os modelinhos, é interessante. E se você não aprender, depois, né, você come os modelinhos, né? Não tem problema nenhum. Tá? Quer dizer, como com moderação, né? Muito bem, então primeiramente vamos ao conceito de orbital. Né? Então o orbital atômico, né, são os chamados estados estacionários de energia de um elétron. Estados estacionários de energia. Tá? Como assim? Quando o elétron encontra-se num orbital, né, ele não perde energia. Tá certo? Ele não perde energia quando ele se encontra no orbital. Ganhar ele pode, né? O elétron sempre pode ganhar energia, tá certo? Mas nem sempre ele pode perder energia. Então, quando ele se encontra no orbital, numa situação estável, né, chamada situação estacionária, tá? Aí ele não perde energia. Em outras situações ele até pode perder energia, tá certo? Mas quando ele está na situação estável dele ali, ele não vai perder energia, tá? Esses orbitais, né, os estados estacionários, dependem da função de onda do elétron. Função de onda. Essa função de onda ela é obtida a partir da equação do Schrödinger. Tá? Equação do Schrödinger. Que é essa equação gigante, né, que está aqui em cima e que não se assusta, você não tem nem que pensar em querer entender isso aqui. Tá? Não preocupa com isso é conteúdo para a faculdade. Quem for trabalhar com física de partículas e coisas desse tipo, tá? Bem mais lá para frente também, longe do primeiro período. Tá? E aqui nós temos a chamada função de probabilidade. A função de probabilidade, que é uma característica muito importante do conceito de orbital atômico. Né? Todo mundo lembra aquele conceito clássico de orbital atômico, região do espaço onde é mais provável encontrar o elétron. Não é isso? Bom, mas essa região do espaço, ou esse orbital, ela é definida pela função de onda do elétron, baseada aí na equação do Schrödinger. Tá? O gráfico dessa função, para cada equação de onda, ou seja, para cada possibilidade, né, de onda de movimentação do elétron, nos fornece o formato da trajetória do elétron. E esse formato da trajetória do elétron é o formato do orbital atômico. Tá certo? Então, quando a gente substitui nessa equação, certo? Na função de onda, a gente substitui parâmetros, né, dos elétrons, os famosos números quânticos, por exemplo, eles são usados para isso, tá?
Quando a gente substitui esses números aí, que são os parâmetros de identificação do elétron, a gente obtém um gráfico no espaço. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Tá? Um gráfico no espaço. E o formato, então, desse gráfico é o formato da região onde é provável encontrar o elétron, formato do orbital atômico. Tá? Entretanto, os orbitais não representam a posição exata do elétron no espaço. Não é posição exata, tá? Que não pode ser determinada a posição exata, né? A trajetória exata, né? Não pode ser determinada devido à natureza ondulatória e probabilística da movimentação do comportamento do elétron. Tá? Então, esses orbitais apenas delimitam uma região do espaço na qual a probabilidade de encontrar o elétron é mais alta, que a gente chama então de nuvem eletrônica. Então, se você observar aqui, ó, né, quanto maior a densidade de pontinhos verdes aqui, ó, maior a probabilidade de encontrar o elétron. O núcleo, gente, estaria aqui no meio, no encontro dos três eixos. Tá? À medida que você vai afastando, você vê que os pontinhos vão ficando mais raros, aqui embaixo é a mesma coisa, né? A nuvem eletrônica vai ficando menos densa, né? Quer dizer que a probabilidade de encontrar o elétron vai diminuindo. Tá? Então existe essa região mais azul aqui, ó, né? Essa região mais azul é a região mais provável de se encontrar o elétron. Nunca se esqueça que isso é esférico, né? Esse orbital que está representado aqui, é um orbital que é esférico. Tá? Toma muito cuidado, porque a gente desenha assim no plano e o aluno tem uma tendência a achar que o orbital é plano. Ele não é plano, é como se fosse uma bola, né? Uma nuvem em volta do núcleo. Certo? O subnível S é o subnível mais simples que existe no átomo. Você sabe que o átomo é formado, a eletrosfera do átomo é formada de níveis ou camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q. E esses níveis ou camadas são subdivididos em subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D, subnível F, né? O SPDF, certo? O S é o mais simples. E o subnível S, ele é formado apenas por um orbital. Né? O subnível S é formado por um orbital. Então você tem nível, vou até escrever aqui, ó, tá? Você tem os níveis de energia, ou camadas, tá? Que são divididos em subníveis, SPDF, e os subníveis são divididos em orbitais. Tá? Níveis, subníveis, orbitais. Então é uma hierarquia. É como se o nível fosse uma gaveta. Dentro dessa gaveta tem gavetas menores, que são os subníveis, e dentro dessas gavetas menores tem gavetas menores ainda, que são os orbitais. Então é mais ou menos essa ideia. Níveis, subníveis, orbitais. Então o subnível S ele é formado por apenas um orbital, o orbital S, tá? Que tem simetria esférica ao redor do núcleo. Então, como o subnível S é só um orbital, então o orbital S constitui o próprio subnível S. Né? É a mesma coisa, você falar subnível S e orbital S, conceito, é claro, é diferente, né? Mas na prática é a mesma coisa. Na figura ao lado, então, são mostradas duas alternativas de representar a nuvem eletrônica do orbital S. Essa de cima você já conhece, nós já falamos. Tem essa aqui de baixo também, que é uma representação idêntica. De cima só está mostrando os eixos. E tem uma outra representação aqui. Tá? Então, na primeira aqui, ó, a probabilidade de encontrar o elétron, representada pela densidade de pontos, diminui à medida que nos afastamos do núcleo. Né? Então, você vai imaginar, tá certo, que o núcleo está bem ali, ó, certo? No encontro, né, dos três eixos. Tá? Então, à medida que vai afastando, vai diminuindo a probabilidade de encontrar o elétron. E na segunda, se apresenta o volume esférico, né, no qual o elétron passa a maior parte do tempo. Então, a ideia é o seguinte: o elétron pode ocupar todas essas posições, mas 99% das vezes ele está aqui. Então, essa é a ideia. Esse desenho aqui embaixo é o 99% das vezes
onde o elétron se encontra, tá? Então esse volume esférico aí, que corresponde a 99% da probabilidade de encontrar o elétron, ou seja, região onde é mais provável encontrar o elétron, tá? Pela simplicidade, né, de representação, essa segunda forma é mais utilizável, né? Muito mais utilizada a segunda forma do que a primeira. E é claro, vocês vão lembrar que quando você faz distribuição eletrônica, né, e nós temos essa aula gravada aí no canal, né, estrutura da eletrosfera, a gente fala da representação dos subníveis dos orbitais como os quadradinhos ou casinhas, não é isso? Onde comporta o quê? 2 elétrons, até 2 elétrons, né? Um elétron, o outro elétron, né? Comporta no máximo 2 elétrons, desde que eles tenham sentido de rotação contrário, né? Spin contrário. Lembra que essa aula nós temos gravada aí no canal, tá? Se você precisar, recorra a ela, tá? Se chama estrutura da eletrosfera, perfeito? Então aqui a representação do orbital S, né? Como um quadradinho, ou já apareceu no vestibular chamando de casinha, né? Aliás, desculpa, caixinha, né? Diagrama de caixinhas, tá? Então uma caixinha, um quadradinho representa o orbital S e o próprio, né, subnível S que o constitui, no caso aqui com 2 elétrons. Então o subnível S, ele é esférico, né? O subnível S, ele é esférico, tá? Quer dizer, a região, a nuvem, né, onde é provável você encontrar o elétron, ela tem um volume esférico. O subnível P, por sua vez, é formado de 3 orbitais P, certo? Então o subnível S é um orbital S. O subnível P são 3 orbitais P. E a forma geométrica do orbital P, dada pela função de onda, né, pela equação do Schrödinger, certo? É a de 2 esferas achatadas, conhecida também como forma de halteres. Aqui não está parecendo muito com halteres, não, né? Essa representação aqui de baixo está mais fácil de perceber isso. Mas a ideia é essa aqui, ó, tá? Os elétrons podem percorrer essa região e podem percorrer essa região, tá? Então aqui na vertical está mais fácil. O elétron pode percorrer aqui e pode vir para cá. Então isso aqui, essas duas metades juntas aqui, né? Igual aqui em cima, tá? Constitui um orbital P. Um orbital P. Então são 3 orbitais P. Um está nesse eixo aqui na vertical, o outro está nesse outro eixo, o outro está aqui nesse outro eixo. Ô Ramon, eu tenho uma dúvida, tem hora que o pessoal chama X, Y, Z, faz uma bagunça danada. Gente, não preocupa, essas posições são relativas, tá? Um vai ser o X, um vai ser o Y, o outro vai ser o Z. Não há diferença entre eles, apenas conceitual de posição de espaço, tá? Então não preocupa se você, o autor representou XYZ de um jeito, o outro autor representou XYZ do outro, eu não estou entendendo mais nada. Não preocupa. Precisa ter o X, precisa ter o Y, precisa ter o Z, que são eixos do espaço, são eixos perpendiculares, certo? Agora, qual é qual? Faz a menor diferença, porque isso é apenas uma questão de orientação no espaço, tá? Então essa forma, né, chamada então de forma de halteres, né? Então você tem um orbital S que é esférico, o orbital P tem a forma de halteres, né? Até então você tem as duas metades, existe um ponto de contato. Então esse ponto de contato é ali, ó, é onde o núcleo se encontra, tá? É onde o núcleo se encontra. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. É onde o núcleo se encontra ali, né, que estaria na região de contato dessas partes, dessas duas metades, desses dois lobos dos orbitais, tá certo? Bom, e orientadas, né, segundo os eixos de coordenadas x, y e z. Em função dos valores que pode assumir o terceiro número quântico, vamos só relembrar rapidão aqui. Você tem o número quântico principal, N, que fala o nível ou camada em que o elétron se encontra. Depois você tem o nível, o número quântico secundário, o número quântico L, né? Então o número quântico principal forma o nível. O número quântico secundário, o subnível.
E o terceiro número quântico é o número quântico magnético, tá? M. Tá? Esse aí me informa o orbital. Esse aí me informa o orbital. E o número quântico magnético, para P, ele pode assumir 3 valores, -1, 0 ou +1. Para S, gente, só tem um orbital, é 0. Certo? Para S só tem um orbital, é o do meio, é 0. Certo? Agora para P tem o do meio, da esquerda e da direita. Então 0, -1, +1. Tá? Então são 3 valores possíveis do número quântico magnético. Por causa disso, 3 orbitais P simétricos, tá? Simétricos, e formam os 3 juntos, formam o subnível P, orientados então segundo os eixos x, y, z. Então olha só, vamos facilitar isso aqui. Ó. Aqui está um subnível, um orbital P. Um orbital P. Por exemplo, no eixo X. Um orbital P. Aqui estão os 3 orbitais P. Um está ali passando no eixo X, o outro está ali passando no eixo Y e o outro está ali passando no eixo Z. Tá? Então são os 3 orbitais P que formam o subnível P. E no diagrama de caixinha, né, no diagrama de caixinha, são 3 caixinhas, podendo cada uma delas ter 2 elétrons. Gente, isso é um orbital, né? Aqui, ó. Esse que está na vertical aqui é um orbital. Pode ter um elétron andando lá em cima, outro elétron andando aqui embaixo. Agora, é claro, pode os 2 elétrons estar lá em cima, Ramon? Claro, claro. Em um determinado instante, isso pode acontecer. Tá? Agora, a probabilidade dos 2 estarem lá em cima é idêntica à probabilidade dos 2 estarem aqui embaixo. Por isso que a gente fala em orbitais simétricos. Orbitais simétricos, a ideia de simetria. Tá? A chance do elétron estar de um lado, ó, um elétron está aqui, a chance de estar do outro, 2 elétrons dentro do orbital, é a mesma. Tá? É a mesma chance. Perfeito? Agora, pode os 2 estar aqui? Pode. Agora, a chance dos 2 estar aqui, a probabilidade dos 2 aqui, é a mesma probabilidade dos 2 estar do lado de cá. Então, entendam isso. Tá? Esse formato vem da equação e ele traduz a ideia de probabilidade. Se um lado dele é igual ao outro, é porque a probabilidade de encontrar o elétron na metade, nesse lobo esquerdo aqui, é a mesma probabilidade de encontrar o elétron no lobo direito. Tá? Lembrando que cada orbital, 2 elétrons. Aqui são 3 orbitais, 6 elétrons no subnível. Né? Subnível P pode conter 6 elétrons. Perfeito? Tranquilo? Bom, e os orbitais D e F? Os orbitais D e F, né, o padrão segue semelhante, tá? Para orbitais D e F. É a mesma história. Então você tem o orbital S esférico, os 3 orbitais PO, um em cada eixo. Esse negócio de representar com cor diferente eu até não gosto muito, não. Porque o aluno fica achando que são 2 orbitais. Mas é um orbital só. Tá, gente? É aquele halteres aqui, ó. Tá? É a ideia daquele halteres aqui. Eu não gosto muito dessa representação, mas é a melhor que eu encontrei, né, para isso aí. Algumas eu construí, mas essas aqui não. Né? Essas aqui eu sou a melhor que eu encontrei de representação. Então você tem o orbital S, que forma o subnível S, um orbital S esférico, 3 orbitais P, que formam o subnível P, 5 orbitais D, olha que formatos mais estranhos, né? Olha que formatos mais estranhos, que parece que tem uma boia de salva-vida aqui, né, na cintura dele. Então, olha os D, os F, mais estranhos ainda. Certo? Gente, isso aqui é um orbital. Isso é outro orbital, isso é outro. No Ramon, na hora que juntar isso tudo, hein, nem imagino. Uma bagunça tremenda. Tá certo? Uma bagunça tremenda, mas é uma bagunça organizada. Tá certo? Então o padrão segue semelhante para D e F. Os parâmetros para as equações de onda são diferentes, claro. Os números quânticos são diferentes. E daí o formato dos orbitais também vai ser diferente. Tá? Muito bem. O que nos interessa? Né? Estamos terminando aí essa primeira aula da sequência de 3 aulas.
O que nos interessa aqui? S e P. Tá certo? S e P. Deixa o D e o F para a faculdade, se você for trabalhar com esse tipo de assunto na faculdade. O pessoal da química mais puxado, o pessoal da física de partícula, tá? Agora, ensino médio, vestibular, Enem, tá? Sabendo S, sabendo P, está excelente. Mas tem que saber bem sabido, tá? Não pode ser pelas metades, não. Então, se você teve dúvida, volta, assiste de novo. Teve dúvida? Volta, assiste de novo. Teve dúvida? Entra aí nos comentários, né, do canal, tá certo? Ô Ramon, não consigo entender de jeito nenhum como é que é isso. Você não consegue explicar isso aí, gravar uma outra aula, ou me dar aí o seu e-mail, seu contato, eu te mando alguma coisa, tá? Nós estamos aqui para isso, conta com a gente. Beleza? Então está encerrando aqui essa primeira aula, tá? Agradeço demais aí a presença de vocês. E isso que eu acabei de falar, dúvida, sugestão, usa a postagem de comentários do canal, tá? Fique à vontade, você está na sua casa. Tá bom? Grande abraço para vocês, então até a aula 2.